Boa noite a todos, nossos cumprimentos às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também nossos visitantes, em especial ao Ednei da RDX, ao Celso Nizer, também aos nossos servidores e a todos que nos assistem pela página da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, pelo Facebook. A palavra está com a secretária para verificação e declaração das presenças dos vereadores. Boa tarde a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Alana Feijó, e dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macuco, Omar Pichetti, Wagner Wolff, Walter Pchivitoski, nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 7ª sessão ordinária, referente à 2ª sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos emenda supritiva do projeto de lei complementar do Executivo 2 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo 2 de 2026 em segunda votação e discussão, projeto de lei do Legislativo 16 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 4 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 5 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 6 de 2026 em primeira discussão e votação. Requerimentos e indicações. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. São Mateus do Sul, 24 de março de 2026. Ao excelentíssimo senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Assunto, ofício jurídico. Senhor presidente, cumprimento-o cordialmente e venho informar que assiste razão e a fundamentação exposta pelo Poder Executivo Municipal de São Mateus do Sul acerca da não execução das emendas parlamentares impositivas para o exercício financeiro de 2026, uma vez que a emenda constitucional número 126 de 2024 inovou na forma de execução das referidas emendas. Ademais, cabe ainda ressaltar que o CTE do Paraná e o Supremo Tribunal Fiscal têm realizado controle externo rígido sobre as emendas, tendo em vista possibilitar maior transparência e ingerências do Poder Legislativo sobre a atividade orçamentária financeira sobre o Poder Executivo. Diante disso, nos termos da Lei Orgânica Municipal, é medida salutar o encaminhamento de novas propostas acerca das emendas parlamentares ao Executivo e, posteriormente, reencaminho do projeto de lei do Executivo local para deliberação. Respeitosamente e atenciosamente, Wellington Alves Farias, advogado. 24 de março de 2026, ofício 154 de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Assunto, resposta de requerimento número 34 de 2025. Senhor presidente, reportando-os ao referimento em referência que solicita ao DR a fazer reparos na rodovia, como abertura na camada asfáltica, drenagem e preenchimento da massa asfáltica na PR 364, quilômetro 34, próximo à capela da comunidade de Paió Grande. Nesse município, encaminhamos a resposta formal do DR enviada ao e-mail institucional desta municipalidade, na data de ontem, o qual segue o anexo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Convite. Convidamos sua instituição a prestigiar um dia dedicado à valorização feminina e a somar forças conosco. Em 28 de março, às 13 às 18, oferecemos o serviço de saúde, palestra, orientação profissional e lazer. Incentive a participação de suas colaboradoras ou junte-se a nós como parceiro ativo, trazendo os serviços, palestras e orientações para a sua empresa para enriquecer nosso evento. Local, Escola Municipal Pedro Éfico e Ambulatório Washington Gusso. Realização, Prefeitura Municipal. Despacho de Presidente
da presidência da Câmara Municipal de São Mateus do Sul para os senhores vereadores. Assunto: notificação de impedimento técnico e readequação de emendas impositivas, considerando a análise técnica das emendas parlamentares individuais impositivas apresentadas ao Poder de Lei Orçamentária, considerando a existência de impedimentos de ordem técnica que impossibilitam a execução das propostas em redação oficial, conforme apontado pelo órgão de controle e planejamento, considerando os apontamentos e pareceres emitidos pela Controladoria Interna do município e pela Procuradoria-Geral, que indicam a existência de impedimentos em ordem técnica que inviabilizam a execução das propostas em redação original, considerando o disposto na Constituição Federal, que determina a obrigatoriedade de destinação de, no mínimo, 50% do valor das emendas individuais para ações e serviços públicos de saúde. Determino. Fica aos senhores vereadores e senhoras vereadores notificados para que procedam o encaminhamento da nova proposta de locação das emendas individuais para o exercício financeiro de 2026. A nova proposta deverá obrigatoriamente sanar os vícios técnicos apontados e observar o percentual constitucional de 50% para a área da saúde. Fixa o prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento desse para apresentação das adequações. Publique-se e cumpra-se. São Mateus do Sul, 24 de março de 2026, Walter Pchivitoski, presidente. Proposta da emenda da Lei Orgânica 1 de 2026. Altera o regime de execução orçamentária e financeira de emendas parlamentares individuais. Fixa o percentual em 2% da receita arrecadada no exercício anterior e estabelece normas de transparência em conformidade com a Emenda Constitucional 126 de 2022. Sala das Sessões, 24 de março de 2026, Walter Pchivitoski, Cássio Kotke, Gido Celedo e Jussara Ferraz. Obrigado, secretário. Encaminho, então, os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis para os departamentos competentes. Iniciamos, então, a ordem do dia. A palavra está com a secretária para deliberar o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a emenda número 1, 2026, do projeto de lei complementar número 2, 2026. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a emenda supressiva 1 de 2026, do projeto de lei complementar do Executivo 2 de 2026. Autoria, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda. Suprime a expressão aprovado em estágio probatório do caput do artigo 16, referente ao artigo 4º do projeto de lei complementar do Executivo número 2 de 2026, que modifica o dispositivo da Lei Municipal número 2.601, de 22 de 9 de 2015, que institui o plano de carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. A emenda supressiva, que suprime a expressão aprovado em estágio probatório do caput artigo 16, referente ao artigo 4º do projeto de lei complementar do Executivo 2 de 2026, que modifica o dispositivo de lei municipal número 2.601, de 22 de 9 de 2015, que institui o plano de carreira da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Da fundamentação quanto parecer jurídico, a proposição se encontra institucional, conforme a análise técnica encaminhada pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. Não é institucional? Inconstitucional. Tá. Da fundamentação quanto ao aspecto jurídico, a proposição se encontra inconstitucional, conforme a análise técnica encaminhada pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a emenda supressiva número 1, 2026, do projeto de lei complementar do Executivo número 2, 2026, está em discussão e votação única. Está para discussão, está em votação.
Concluída a votação. Aprovado parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com os votos favoráveis, vereadores Cássio, Irineu, Jussara e professora Marta, contrários, vereadora Alana, Omar e Wagner. Passamos ao projeto de lei complementar do Executivo número 2/2026. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de apresentar um requerimento verbal, por gentileza. Na forma do artigo 127 do Regimento Interno, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de apresentar um requerimento para que a gente tenha o destaque do artigo 3º desse projeto de lei, para a gente votar ele em separado, na forma também do artigo 161 do Regimento Interno. Só para esclarecer, senhor presidente, é na forma do artigo 127, inciso segundo, que fala assim, que dependerão de deliberação do plenário, serão verbais e votados sem proceder de discussão e sem encaminhamento de votação, os requerimentos que solicitem, inciso segundo, destaque de matéria para votação. Só o destaque do artigo 3º, esse teve o parecer pela inconstitucionalidade, acabei não discutindo ele, já conversei aqui com o procurador antes, mas é apenas para que a gente tivesse a votação em separado desse artigo, então. Requerimento ao destaque apresentado pelo vereador Wagner, favoráveis. Então, pelo sistema. Está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos.
do projeto de lei do Executivo número 2, que altera o artigo 8º da Lei do Plano de Carreiras. Queres que faça? Eu suspendo a sessão apenas para adequar aqui ao sistema e voltamos na sequência com a votação.
Conforme, então, a deliberação, né, estamos votando o artigo 3º em separado. Conforme veio do Executivo, vota sim. Contrários, vota não. Está para discussão, está para votação. Não, senhor presidente, eu não pude... Discussão, senhor presidente, eu não... Com a palavra, não deu tempo vereador. dele. Eu acho que, primeiro, eu queria aqui que, nessa votação, o sindicato estivesse presente aqui, porque é representante dos trabalhadores, é representante dos nossos trabalhadores, e muitas vezes que nós tivemos aprovação ou tivemos tentativa de retirada de direitos adquiridos dos funcionários, o sindicato estava presente para dar sua opinião, favor ou contrário, conversar nos bastidores, que é salutar e necessário, até para tirar dúvidas do Legislativo em relação a quem tem o direito constitucional de fazer a defesa do servidor. Então, aqui, deixo a minha opinião. Acho que o presidente do sindicato e os demais erraram em não estar presente e não conversar com os senhores vereadores em defesa de seus antes de qualquer sessão. Que isso é um direito, é um dever, é uma necessidade. Ponto. Segundo, como eu falei na tribuna, na sessão passada, sempre fui e sempre serei ao lado do servidor. Esse direito que já está garantido na lei em 2013, na votação de hoje nós estamos retirando. E eu não vejo necessidade do Executivo ter mandado essa lei para cá, não vejo essa necessidade do Executivo ter mandado para cá, que o valor que vai na folha de pagamento é muito pequeno. Então, é muita polêmica para pouca coisa. Em relação ao destaque que o vereador Wagner colocou, eu acho que é salutar. É necessário, porque nós não estamos votando agora, nessa votação, o conjunto do projeto. E nós estamos votando um pedaço do projeto para o servidor verificar, de verdade, quem está contra e quem está a favor dessa questão. Eu queria que a Comissão de Legislação, e se por acaso ela fez isso, eu não fui avisado. Eu acho que nós deveríamos ter sido avisados se ela fez isso. A Comissão de Legislação tinha que ter conversado em conjunto com o sindicato. Deveria ter ido lá no sindicato. Deveria ter tirado a opinião dos servidores, principalmente aqueles que entraram agora na prefeitura e serão ou não serão, em relação a essa nova lei, essa mudança da lei, que jeito serão. Então, também queria saber se a comissão faria isso. Então, é essa a minha fala, e pretendamos que os vereadores pensem no servidor público, pensem como vai ficar e como que nós podemos responder isso. Tá bom? Obrigado, vereador. Vereador. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado em destacado o artigo 3º, votos favoráveis, o vereador Walter Cássio Girineu Jussara, professora Marta, contrários Alana, Omar Pichetti e Wagner Wolff. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei Complementar do Executivo 2 de 2026. Modifica os dispositivos da Lei Municipal 2.601, de 22/9/2015, que institui o plano de carreira da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo 2 de 2026, em sua segunda discussão e votação, está para discussão.
Está em votação. Concluída a votação. Aprovado o projeto de lei complementar com os votos favoráveis do vereador Cássio, Irineu, Jussara, Walter e professora Marta, contrários Omar, Wagner e Alana. Justificativa de voto, vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Cumprimento aqui os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os servidores aqui da Câmara Municipal, a população que se faz presente. E sempre muito especial, uma boa noite também a quem acompanha a gente de casa pelas redes sociais. Eu já expus a minha opinião com relação a esse projeto de lei, essa alteração do plano de carreiras, e eu disse isso e pontuei de maneira até bastante técnica, inclusive na emenda que eu apresentei, que para mim a alteração que foi aprovada pela Câmara Municipal, para mim ela viola a Constituição. Essa alteração agora. Por quê? Porque a gente está tratando os servidores que estão em idêntica posição de maneira distinta. Eu não vejo razão para isso. Acho que o vereador Pichetti disse muito bem aqui na semana passada, é um desincentivo à qualificação daqueles servidores que estão ingressando agora na carreira por meio de concurso público, né? Para mim, é uma violação ao princípio da isonomia, né? Então, mas já foi matéria superada, que a Câmara já discutiu, teve nossos votos contrários, e vida que segue. Agora, eu só devolvo o questionamento aqui que o vereador Pichetti trouxe, porque até onde eu sei, ninguém trancou a porta para o sindicato entrar aqui. Ninguém proibiu a entrada do sindicato de servidores aqui. Inclusive, já tiveram aqui no ano passado, em projetos de lei, que interessavam diretamente a diretoria executiva do sindicato. Tiveram aqui. E agora, nesse projeto de lei que retira dos servidores um direito, na minha opinião, aquele que mais valoriza o mérito, que mais qualifica o mérito, que é a gratificação por titulação, não estão aqui. Isso tem que ser dito muito claro. Tá? Porque não faz muito tempo que qualquer tipo de alteração mínima no plano de carreiras, era feito um escarcéu nessa cidade. Era ameaça de greve, era bater panela, era gritar. Ah, mas é porque era o prefeito Luiz Adir. Aí tem a figura, né, do inimigo dos servidores públicos que criaram, né? E isso tem que ser dito muito claro aqui. O que foi aprovado, o que foi enviado pelo Executivo, é prejudicial aos servidores que estão ingressando agora na carreira pública. E o sindicato não se fez presente. Não se fez presente, eu não vi eles aqui. Digo isso muito claro, porque, na minha opinião, tem matérias que não dependem de convite, né? A casa está aberta, eles poderiam vir e lutar por isso, se, de fato, protegessem, como afirmam por aí, que protegem todos os servidores públicos, né? Mas que isso fique muito claro, não é nem aqui para mim, que fique muito claro para os servidores que acabaram de ingressar com um concurso público, o que aconteceu e quem que, de fato, defendeu essa questão hoje aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Legislativo 16 de 2025. Professora Marta, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Cássio Cotker, Irineu Macuco, Walter Fritoski e Alana Feijão. Dispõe sobre a política municipal de recolhimento, registro e cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Lei Nelsinho Júnior. Projeto de lei do Legislativo 16/2025, em sua segunda discussão e votação, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Legislativo 4 de 2026. Wagner Wolff, Cássio Cotker e Irineu Macuco. Reconhece o futebol amador como manifestação de relevante valor cultural e social no município de São Mateus do Sul, Paraná. Institui o cadastro municipal e a Semana Municipal do Futebol Amador. Estabelece diretrizes de fomento e regras de integridade e justiça desportiva para competições organizadas ou apoiadas pelo poder público e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 4/2026, em sua primeira discussão e votação,
Está para discussão o vereador Wagner Wolff, inscrito para fazer uso da palavra. Vereador. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Eu tive a grata satisfação aqui de escrever 2 projetos de lei com o meu colega vereador Cascotre e com o meu colega vereador Irineu Macuco, que é com relação ao futebol amador. Eu acho que é um momento, um ano salutar para a gente ter essa discussão, porque é um ano de Copa do Mundo, né? E já essa excitação com a seleção brasileira, isso transparece toda a paixão que o brasileiro tem pelo futebol, né? O futebol não é só um esporte, ele, para muitas pessoas, é inclusive a única esperança que as pessoas têm de deixar uma vida de pobreza para trás, de conquistar sonhos, de conquistar condições melhores para suas famílias. E aqui em São Mateus do Sul não é diferente. Claro que o projeto de lei é para a gente cultuar e valorizar a questão do futebol amador. E por que eu digo isso, né? Isso não é uma pauta minha apenas como vereador, mas é uma pauta que eu trago antes. Eu sempre vivenciei e participei do futebol amador aqui em São Mateus. Sempre faço questão de assistir os jogos. Estive recentemente agora lá assistindo os campeonatos no Putinga. Lá teve um ótimo jogo lá do São Gabriel com o Pontilhão, e é bonito de ver o quanto de gente que se envolve nisso em São Mateus. Então, são várias famílias, além dos atletas, toda a família dá apoio, porque os times não têm estrutura. Então, são as famílias que acabam ajudando a pintar um campo, a comprar uniforme, a fazer as coisas. Isso demonstra uma questão cultural dos samateuenses. Então, a ideia nossa, minha, e do Cássio, do vereador Cássio, do vereador Macuco, era a gente construir uma legislação para que a gente consiga fortalecer isso a partir de agora em São Mateus. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem aqui em São Mateus? Tem muitos campeonatos e existem poucas regras. Então, a definição desse projeto de lei aqui, ele foi exatamente nesse sentido. A gente criar uma estrutura normativa dentro do município para quando se organizarem essas competições. Então, é você conceder incentivos para o futebol amador, e não é só o futebol amador de campo, aqui a gente reconhece especialmente o futsal, o society, que são modalidades praticadas aqui em São Mateus do Sul, mas a gente cria ferramentas de valorização do futebol amador aqui em São Mateus do Sul. Há um outro projeto de lei que a gente apresentou de maneira conjunta também, que esse, para mim, ele vai tentar enfrentar uma das maiores deficiências aqui daí no futebol de campo em São Mateus do Sul, que é a falta de campos de futebol para jogar. Todo mundo acompanha os dilemas que tem. Não pode utilizar o campo do Atlético, hoje está sendo utilizado pelos SAMAs, que disputa competições profissionais, tem competições de base. Aí falta campo. A gente tem o campo do Costebel, né, que é muito bem cuidado lá no Paio Grande, tem o campo da Vila Americana, que às vezes não estava em melhores condições, tem o campo do União Vila Pro, mas são pouquíssimos campos. Aí, quando tem campeonato aqui em São Mateus do Sul, tem que fazer 3 jogos no mesmo dia, no mesmo campo, e isso acaba destruindo o gramado. Então, a gente está apresentando uma legislação aqui para pedir a aprovação dos colegas, também que é para isso. Vai tirar dinheiro da educação e da saúde. Não, não é isso. A gente criou aqui, tem 3 semanas, o Fundo Municipal do Esporte, e a nossa intenção é a gente trazer junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, recursos via esse fundo para auxiliar no programa de recuperação dos gramados. Como que isso funcionaria? Uma das faces desses projetos. Então, tem lá, por exemplo, a Associação de Moradores do Paio Grande, tem o campo lá, conhecido como o campo do Costebel, e não tem como investir, não tem muitos recursos para conseguir melhorar o campo. O município tem interesse que esse campo seja disponibilizado para as organizações dos campeonatos oficiais aqui do município também. Então, que a gente está criando uma ferramenta, como se fosse uma forma de parceria entre a associação e o município. A associação garantiria que o município poderia utilizar esse campo para organizar os campeonatos municipais, para a prática dessas entidades da assistência social que promovem o esporte. Por exemplo, a gente tem a Máfia, tem outras instituições aqui em São Mateus do Sul que fazem isso, né? Como contrapartida de oferecer isso para a coletividade por meio do Poder Executivo, o Poder Executivo poderia fazer reparos e melhorias nesses campos. E são coisas absolutamente simples, gente, não é nada muito complexo assim. Eu acho que isso é uma forma de a gente estruturar, né, para que a gente consiga plantar uma semente do futuro, criar uma grande liga de futebol amador, porque a gente tenha realmente esse tipo de movimento em São Mateus. Inclusive, tem muita gente que complementa a renda jogando esses campeonatos amador, né? Ganha lá 150, 100 reais por jogo, então isso acaba movimentando bastante a economia do município também. E também, na semana que vem, né, a gente já deixou previamente escrito também, que em anexo com esse projeto de lei que a gente está votando agora, a gente vai encaminhar daí via indicação, porque não, eu até expliquei para os colegas, a gente não pode sair aqui da Câmara Municipal de Vereadores os projetos que mexem na estrutura do Poder Executivo, mas a gente vai encaminhar via indicação também
um modelo de código de justiça desportiva municipal em São Mateus do Sul. Para que não aconteça mais aquilo, a gente já viu isso em vários campeonatos, de atleta bater em árbitro, de árbitro bater em atleta, de ter briga, de ter confusão, aí dali 2 meses, em outro campeonato, está todo mundo jogando de volta. Então, não há disciplina. Então, a gente também escreveu uma legislação, né? Daí isso vai ter que depois vir pelo Poder Executivo, para a gente regulamentar e realmente ter um ambiente em São Mateus do Sul que realmente privilegia a questão do futebol amador aqui em São Mateus, com estrutura normativa, com estrutura física dos campos, para que a gente consiga praticar esse esporte que é tão fundamental, não apenas, como eu falei, como prática esportiva, mas como valor sociocultural aqui para a nossa comunidade são-mateus. É por isso que eu peço a aprovação dos colegas nesse projeto de lei e no próximo que a gente vai votar aqui também. Obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei Legislativo 5 de 2026, de autoria de Wagner Wolff, Cássio Kotker e Neuma Cuco. Institui o Programa Municipal de Recuperação e Melhoria de Campos de Futebol, Nosso Campo, cria certificação de interesse esportivo comunitário, autoriza a aceleração do termo de cooperação com proprietários, associações e entidades esportivas, estabelece regras para apoio como os insumos e serviço, prestação de contas e transparência e das outras providências. Projeto do Legislativo 5/2026, em sua primeira discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Justificativa de voto, vereador Cássio. Vereador, com a palavra. Uma boa noite a todos, senhor presidente, vereadoras, vereadores, aqueles que aqui se fazem presente, aqueles que nos assistem via Facebook. Só quero aqui complementar e justificar o meu voto, que com certeza, né, e sempre vai ser favorável ao esporte amador do nosso município, né? E muito interessante os 2 projetos apresentados, vereador, pela questão do incentivo, né? Pela questão de estruturar, né, essas entidades que muitas vezes têm a necessidade aí de manutenção nos campos, né? Na questão de transporte também. E acredito que, com o apoio da Secretaria de Esporte, né, juntamente do nosso executivo, essa Casa de Leis aí vai trabalhar juntamente com você nesses projetos, para que cada dia a gente possa ter aí um fortalecimento maior do nosso futebol, né, nosso futebol de campo, do society, do futsal, conforme você falou, e de tantos outros projetos que existem aí, né, o CT Ouro Verde pratica ali junto com o professor Christian, né, a escolinha de futebol, o Independente, a máfia, que você já citou, os SAMAS. E há um tempo atrás, eu comentava aqui da pista de atletismo, que a gente poderia viabilizar lá para o bairro da Vila Amaral, e que hoje, né, eu acompanhando o projeto via CECID, vi lá que está com 81,5% na análise. Então, já está nos trâmites finais para que executem, né, essa pista de atletismo. Né? E por que eu estou falando isso? Porque há um tempo atrás a gente comentava do gramado sintético, né? E teve algumas pessoas aí que vieram falar: mas você é louco de falar de grama sintética no estádio municipal e tudo. Pô, mas se nós não estivermos aqui para trabalhar, para somar e para fazer o impossível virar realidade, acho que daí nós nem precisava estar aí, né? Então, parabéns pelos projetos e vamos trabalhar aí forte para que isso aconteça aí. Hoje temos dois técnicos aí, né? O Irineu e o Wagner. Quem der aí no próximo ano, vamos ver se eu acho um time para nós ter uma rivalidade aí no campo. Valeu, obrigado. Obrigado, vereador. Passamos ao próximo projeto de lei. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Legislativo 6 de 2026. Denomina-se uma das ruas situada na comunidade do Paió Grande, no município de São Mateus do Sul, como Rua Estefano Lelinski. Senhores vereadores, encaminho para a deliberação o projeto de lei que visa denominar a rua que está sem nome situada no Paió Grande como Rua Estefano Lelinski.
Stefano Lelinski nasceu em 1º de agosto de 1933, localizado na colônia Canoa, atualmente Paió Grande, município de São Mateus do Sul. Falecido em 23 de outubro de 2026, filho do seu Vicente Lelinski e Bárbara Cucheira Lelinski. Foi casado com Isabel Macuco em 30 de maio de 1953, com o qual teve 11 filhos, 4 homens e 7 mulheres. Nasceu e criou-se nessa localidade. Cursou até a 4ª série, atuou como lavrador até o ano de 1966, quando, após ingressou na Petrobras, na função de motorista, ficando até se aposentar com 25 anos de trabalho. Na comunidade em que viveu, foi presidente das comissões da Capela, por volta dos anos de 1990. Sempre prezou pelo respeito ao próximo, proteção à família e fé em Deus. O senhor Stefano Lelinski, como agricultor e como funcionário da Petrobras, contribuiu grandemente para o desenvolvimento de sua comunidade, deixando um legado muito importante, tanto para a família como para toda a comunidade do Paió Grande e do município. Tal proposição é fruto do reconhecimento pela sua dedicação e trabalho em prol da comunidade e também pela solicitação de seus familiares. Sala das Sessões, 4 de março de 2026, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cote, professora Marta, Wagner Wolff, Omar Pecheta e Alana Feijão. Projeto do Legislativo 6/2026, em sua primeira discussão e votação. Está para discussão, inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Vereador. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, o Dinei da rádio, o Celso, da família do senhor Stefano. Seja bem-vindo, Celso. O senhor Stefano, primeiro, uma pessoa bem humilde, né? Honesto. Então, veja, ele começou como agricultor, daí ingressou na Petrobras, e aposentou na Petrobras, né, de motorista, sempre cumprindo as suas funções, e a família, uma família bem grande, verdade, né? Sempre cuidou bem da sua família. E também ele foi presidente da igreja lá, até uma coisa que até hoje nós está lá na igreja, no tempo ele trabalhava na Petrobras, né? Então sempre tinha, o pessoal dinizava o pessoal e tinha madeira, né? Ele conseguiu uma madeira lá em Buia, que está até hoje ainda lá no banco, sabe, da igreja. Não sei se o Celso sabia isso aqui, mas o banco hoje, que está na igreja lá, é do tempo do seu Stefano Lelinski. Então, por isso, então, eu peço para os demais companheiros, né, para aprovar, que ele é uma pessoa que merece muito. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos aos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento 37 de 2026, de autoria de Alana Feijó. Solicitação de informações sobre veículos e equipamentos parados nas Secretarias Municipal de Obra e Agricultura. Requerimento 37 de 2026 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos para o próximo requerimento. Requerimento, autoria 38 de 2026, autoria Alana Feijó. Solicitação de informação sobre veículos parados na Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento 38 de 2026 está para discussão. Vereadora Alana Feijó, para fazer uso da palavra. Vereadora, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, todos que se fazem aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais. A gente já fez um requerimento junto ao vereador Wagner, questionando, né, por que o nosso município está sem credenciamento em uma oficina para fazer a manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos do nosso município. A gente ainda não tem o retorno do executivo, e agora eu fiz mais esses 2 requerimentos questionando os quais veículos estão parados por falta de manutenção. Porque a gente sabe que tem
vários veículos parados, veículos com troca de óleo vencida, rodando com pneu que não tem condições de rodar, os nossos servidores, né, correndo perigo nos trabalhos. Então, a gente precisa agora saber os quais veículos estão parados e quanto isso está prejudicando o nosso município no trabalho e prejudicando os nossos servidores. Porque, como já falei aqui, né, às vezes tem um veículo do município mesmo parado, um motorista do nosso município, um servidor parado, e a gente pagando aluguel de máquina para fazer a manutenção das nossas estradas. Não é que a gente é contra a manutenção das estradas, porque muita gente gosta de colocar palavras na nossa boca, né? Dizer que o vereador é contra a manutenção das estradas, jamais. Porque a gente traz várias indicações aqui, cobrando melhorias nas estradas, sempre que a população nos procura, a manutenção tem que estar em dia. Isso é obrigação do Poder Executivo, isso não é favor para ninguém, nem para a população, nem para ninguém. Isso é obrigação. As estradas têm que estar em ótimas condições de trafegabilidade para a nossa população. Então, a gente precisa saber quais são esses veículos que estão parados, inclusive um checklist, né, dos motoristas, que a gente pede ali no requerimento também, para ver quais são os problemas desses veículos e por que eles estão parados e por que a gente não tem essas oficinas para levar os veículos do município para fazer a manutenção correta. Então, não adianta a gente conseguir vários veículos, vários caminhões para o nosso município. Isso é importante, eu sei o quanto é difícil. A gente está com um caminhão-pipa, que eu consegui a destinação aqui para o município através do deputado federal Felipe Franschini, e ainda não chegou ao município por causa dos trâmites legais que precisa ser feito. Né? Com certeza vai ser muito bem utilizado no nosso município, mas não adianta a gente ter um monte de veículo e os veículos estar parados por falta de manutenção. Então, fica aí mais esses 2 requerimentos e esperamos a resposta do Poder Executivo. Obrigada. Obrigado, vereadora. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Concluímos, então, os requerimentos, passamos às indicações. Iniciamos com a indicação 39, 2026. Indicação 39 de 2026, de autoria Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cótica e Nineu Macuco, que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a pintura da faixa amarela na rua Barão do Rio Branco, em frente ao Colégio Pedro Éfico, com a finalidade de restringir o estacionamento de veículos no local e garantir a área adequada para o embarque e desembarque dos alunos. Indicação 39 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos à próxima indicação. Indicação 40 de 2026, de autoria Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cótica e Nineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a disponibilização de auxiliar de serviços gerais para atuação no ginásio Olívio Wolff do Amaral, Polacão, especialmente nos finais de semana, com finalidade de realizar a limpeza e manutenção dos banheiros. Indicação 40, 2026 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos à próxima indicação. Indicação 41 de 2026, de autoria de Cássio Cótica, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichete e Walter Chvitoski, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a instalação de postes de iluminação pública na comunidade de Água Suja, especificamente na rua Reni de Paula e Silva, nas proximidades do número 297, a fim de proporcionar melhores condições de visibilidade e segurança no local. A indicação 41, 2026 está para discussão, está para votação.
Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos para a próxima indicação. Indicação 42 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferragem, do Celeiro, Cássio Cótica e a professora Marta. Que a senhora prefeita municipal solicita ao setor competente a colocação de luminária junto aos postes de energia elétrica para iluminação pública em 2 postes, foto anexa, na rua José Stefaniak, nas proximidades do numeral 583 e adiante, próximo ao Giacometti Mecânico Diesel, Jardim São Joaquim, nesta cidade. Indicação 42 está para votação. Está em discussão, perdão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos à próxima indicação. Indicação 43 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferragem, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a executar serviços de limpeza e desobstrução de bueiro, foto anexa, na proximidade da BR-476, quilômetro 278, aos fundos da empresa Giacometti Mecânica Diesel, Jardim São Joaquim, nesta cidade. Indicação 43, 2026, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 44 de 2026, de autoria de Cássio Cotke, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichete e Walter Chivitoski. Que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício à mesa diretora desta Casa de Leis, sugerindo ao convite da doutora Gabriele Hoffmann, fisioterapeuta pélvica, para realizar palestra em sessão ordinária abordando o tema Março Lilás e a conscientização sobre a endometriose. Indicação 44, 2026, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à indicação 45, 2026. Eu fiz a inscrição. Com a palavra, a vereadora Jussara. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras. Eu só quero dar os parabéns aqui ao nosso colega Cássio, né, pela iniciativa aí da indicação. E falar também que a Procuradoria da Mulher, ela é um instrumento da Câmara. E ela atua aí em nome de todos os vereadores para apoiar em qualquer colega que a precise. E ver os homens defendendo aí a saúde da mulher pela Procuradoria da Mulher, ele não é um gesto pequeno, né? Ele é a política, né, virando empatia. E a endometriose, como a gente sabe, ela atinge milhões de mulheres, afetando não apenas a saúde física, como o emocional e o profissional. Só dar os parabéns ao nosso colega. Obrigado, vereadora. Passamos, então, à indicação 45, 2026. Indicação 45 de 2026, de autoria de Cássio Cotke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichete e Walter Chivitoski. Que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando em conjunto com a Sanepar, sejam adotadas medidas mediadas para solucionar o problema de mau cheiro proveniente na unidade de tratamento localizada na Vila Americana, no município de São Mateus do Sul. Indicação 45, 2026, está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Justificativo de voto, vereador Wagner Wolff, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Apenas para reforçar aqui a fundamentação e a argumentação precisa dessa indicação,
esse tema aqui da estação de tratamento de esgoto lá na Colônia Iguaçu é realmente um problema muito, muito grave para a população lá, né? As reclamações que a gente recebe são diárias lá, principalmente quando está muito quente, né? E eu lembro aqui, senhor presidente, que naquela discussão, quando o senhor convidou o representante, gerente aqui da Sanepar, ele esteve aqui na Câmara Municipal de Vereadores, a gente cobrou especificamente isso dele. E a resposta dele foi, a gente resolveu o problema porque teriam adicionado novos produtos químicos na fórmula para para diminuir essa questão do mau odor lá na Colônia Iguaçu e ali na parte final ali da Vila Americana, né? Mas, de fato, não foi resolvido porque as reclamações continuam, né? A gente até tinha discutido, né, Lana, em talvez a gente via comissão receber o diretor aqui para discutir esses temas, né? Mas eu só gostaria de justificar o voto favorável porque é realmente uma pauta essencial para a comunidade lá. Eu não consigo nem imaginar o que é você viver naquele lugar lá e passar o dia inteiro sentindo aquele cheiro, né? A qualidade de vida é mínima. Na verdade, não tem como você receber uma visita, ter uma vida digna, tendo que ir lá ficar cheirando aquele cheiro de esgoto lá o dia inteiro, né? Então, só para parabenizar os colegas aqui pela indicação. Obrigado, vereador. Vereador Cássio. Somente para agradecer, né, o voto favorável de todos em cima dessa indicação. A gente sabe que é uma indicação que não vem só da minha vereança, mas vem de outros, até vereadores que já passaram por essa casa e hoje não estão mais aqui, que os moradores que ali perto, né, moram, sofrem dia após dia com o cheiro de esgoto, né, desse centro de tratamento ali da Sanepar. Mas dialogar, né, e ter resposta da Sanepar é uma missão quase impossível, porque ou você não tem solução ou você tem respostas, né, que são paliativas ali, que não dão retorno algum para o nosso município. Temos aí diversos pontos da cidade necessitando de ampliação da rede de esgoto, né? Isso aí, eu não sei, né, os demais vereadores, mas ao meu ver está quase impossível aí 100, 200 metros de rede de esgoto em São Mateus do Sul. E a gente briga, a gente fala e nada é feito. Espero que, né, essas nossas indicações aí tenham algum efeito, né, positivo, porque de nada vale aí, né, o executivo trabalhar, o legislativo trabalhar e a Sanepar, né, não dar retorno e sempre falar que não pode ampliar a rede de esgoto no nosso município e que não consegue tratar, né, ou amenizar o cheiro de um centro de tratamento desse, que tem dezenas de casas em volta, né? Isso é triste, mas é uma realidade que a gente vive. Obrigado. Obrigado, vereador Cássio. Vereador Omar Pichep, com a palavra. Vereador Cássio, primeiro dar os parabéns pela sua indicação. E a Sanepar está na hora de mostrar para que veio. A Sanepar tem que entender que ela tem uma cuia que representa muito bem o ponto turístico de São Mateus. A Sanepar não pode fazer só turismo. Não pode achar, porque todo mundo, quando chega na cidade, olha para a cuia que guarda água, que aquilo foi feito para fazer passeio por Instagram ou por qualquer outro tipo de mensagem. O dinheiro, todo mês, cai na conta. Todo mundo que tem água tratada e é o esgoto que deveria ser tratado com tanta perfeição, o funcionário, o desempregado, qualquer cidadão tem de pagar. E o valor que a Sanepar cobra de tratamento é muito alto. Ponto. Eu vou solicitar à Comissão de Saúde do Legislativo que faça uma notificação para a vigilância sanitária do nosso município, para a vigilância sanitária do Estado do Paraná e para o Instituto Ambiental do Paraná. Se a gente fizer uma coleta da água, eu fui, final de semana, no dia 8 de março, pescar, e eu fui muito próximo, poucas pessoas sabem, mas o terreno aqui da ilha pertence à minha família, e nós fomos na entrada da ilha lá, de barco. Eu passei onde passa água. É insuportável ficar o cheiro no Rio Iguaçu.
É insuportável você ficar naquela região. E nós estamos jogando esse esgoto no rio que vai alimentar outras cidades. E o que nós, serviços públicos, estamos fazendo? O que nós, prefeituras, estamos fazendo? O que nós, Estado do Paraná, estamos fazendo? O que nós, Instituto Ambiental do Paraná, está fazendo? Se um pequeno agricultor derruba uma embuia, caceta e pau. E por que quando é do Estado, ninguém faz nada? Que medo tem? Para quem deve? O que devem? E por que não fazem? A Sanepar tem que esquecer que tem uma cuia e achar que aquilo é ponto turístico. E tem que mostrar para o cidadão um serviço de qualidade. Não só na água tratada, que muitas vezes nós temos reclamação no nosso município, que ela não é tão tratada assim. Nós temos de mostrar que o esgoto muito bem pago, ele tem de ser de qualidade. Me digam, os senhores empresários do nosso município, alguém compra um terreno na região da Vila Americana, próximo à estação? Alguém quer abrir um condomínio lá? Alguém quer pôr mais gente morando lá perto? O que foi feito? Então, solicito, senhor presidente, que a Comissão de Legislação e Saúde, e se ela não fizer, que o senhor presidente faça, tem de ir até o IAT, tem de sair um ofício desse legislativo, porque não adianta nós só aprovar uma indicação que muito bem, e nos dou parabéns ao vereador. Mas se nós não continuarmos com isso, o que a vigilância do município vai falar? Nós coletamos alguma coisa próxima? Nós já fizemos coleta de água? Nós já fizemos? É segurança pública, é saúde pública, é necessidade pública. E o povo vive do dia a dia, não de pão e circo. Obrigado. Obrigado, vereador. Certamente um tema recorrente. E antes mesmo de estar como vereador, a gente já trabalhava nisso, inclusive participamos junto com, na época, o senhor Deni, o seu Silvestre, a Lidiane, que foram presidente lá da Associação da Colônia Iguaçu, por várias vezes na Sanepar. Falamos com os diretores da Sanepar, e na época a solução seria colocar um novo produto para amenizar o cheiro. Esse novo produto ele chegou, inclusive a gente até participou, mas o cheiro não acabou, né? Talvez seria de se pensar de um novo local, né? Seria, acho que, mais razoável do que a gente ficar esperando aí que venha realmente essa solução, né? Uma questão de ordem, senhor presidente, só para ajudar na sua fala, sabe quando eles vão resolver? Quando os órgãos que precisam fazer a fiscalização começar a multar. Porque se não doer no bolso, não vai resolver. Se não tiver punição, porque é muito simples e fácil, o EAT vem aqui em São Mateus e ameaça o agricultor a levar preso. Será que não está na hora da diretoria do Sanepar receber um ofício de quem deveria fazer a fiscalização ambiental? Perfeito. Exatamente isso, vereador. Passamos, então, ao grande expediente. Ninguém para fazer uso da palavra. Vereador Irineu. Passamos, então, ao anúncio da próxima sessão ordinária. Explicação pessoal. Tem que estar escrito. Vereador Irineu, com a palavra. Boa noite, novamente. Eu quero só fazer um agradecimento, né, na semana passada. Fizemos uma indicação, foi 2 vezes, a da Boticaveira, lá do restaurante lá. Mas já foi bom, foi 2 indicações, que foi executada a obra lá, sabe? Com muita perfeição. Agradeço ao nosso prefeito, ao nosso secretário, a equipe do Mauri. O pessoal, não fui lá ainda ver, mas o pessoal passou um vídeo lá, com uma excelente trabalho. O Mauri pegou e largou bem, lá precisava de um BOzinho lá, mas que é muito próximo da estrada, erva mate, mas tudo se resolveu. Mas o importante é que foi feito o trabalho, tá?
Então, ficou um trabalho excelente. E largaram mesmo, ele tem avô lá para pegar o pessoal, as crianças, né? Então, a comunidade agradece. Isso que importante é atender a maioria do pessoal. Isso que foi atendido lá. Então, obrigado, Mauri, o serviço de excelência. Uma outra coisa também, até o nosso Celso lá, sabe muito da nossa eliminação lá, que foi uma briga nossa, né, também, né, da Palmeirinha. Também agradecemos o Cibac, o deputado. Por quê? Porque ele acelerou na Copel, né? A Copel foi o projeto e liberar a baixa tensão. Então, o deputado deu uma força para nós e conseguimos um bom tempo agora destravar isso aí. Também, claro, nossa prefeita junto, nosso secretário de obra, o Ranilson, o André, toda a equipe que fez um trabalho lá. O pessoal, agora chegando o inverno, na verdade, 6 horas da tarde, 5h30, já é escuro vai ser, né? Então, o pessoal que trabalha na cidade de bicicleta, principalmente mulher, né? Então, vai ser muito útil e muita segurança também, né? Que é um trecho que não tem nenhuma casa lá, é da área da PX, né? Então, é bem... Aquilo o pessoal cobrava muito tempo e, graças a Deus, com o empenho de tudo, nós juntos, deu certo. Agora tem uma ciclovia também lá, tá? O pessoal usa muito a ciclovia para caminhada, para corrida, e vice-versa, do Pai Grande para cá e daqui para lá. Então agora ficou mais 100% seguro. Então muito obrigado a todos envolvidos de executar a obra. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Cássio, com a palavra. Eu dispenso, senhor presidente, vou deixar a Marta dar a notícia depois. Hein? Não pode falar depois. Vereador Omar Pichetto, com a palavra. Eu fico admirado com a gentileza do vereador Cássio, dando o primeiro espaço à mulher, dar uma informação. Isso mostra que todos nós vereadores, não só o Cássio, não fazemos discriminação ao gênero. E com certeza fazemos, como pares, trabalhamos lado a lado, nunca ninguém na frente ou atrás de ninguém. Explicação pessoal. Eu só queria falar e fazer uma brincadeira com o vereador Wagner. Hoje ele apertou sem abraçar. O destaque fez um nó. Qual é o entendimento do nó? Tem de ser visto. Tem de ser pensado. Talvez hoje nós demos um tiro no pé, que talvez lá na frente nós temos outros problemas. Talvez venham as coisas mal explicadas. Talvez a explicação que venham, elas não venham para ser explicadas, e sim para ser complicadas. Porque quando a pessoa quer que as coisas sejam abertas, explícitas, e o entendimento seja para quem tem conhecimento da causa, que é o caso dos advogados, e o conhecimento da causa, no meu caso, que a maior formação é química e mecânica, seja igual. Falar com as pessoas é uma arte. Comandar as pessoas tem várias maneiras. Eu aprendi há muito tempo que um grande líder, ele tem que ter 4H. Tem pessoas que acham que o machismo é H de homem. Não. Um grande líder, primeiro, ele tem o H de humilde. O segundo H é de humor. O terceiro H, o que seria? Habilidade? O que levaria para você pensar? Tem gente que esquece o H e acha que o poder da caneta, o tamanho da caneta, é muito mais importante do que a posição e aonde nós estaremos amanhã. Eu vejo no cenário estadual uma grande disputa. Ninguém sabendo o que vai acontecer. Pessoas que estavam lado a lado muito tempo, deixado de lado. Pessoas que nunca tiveram próximos, voltando como fossem os grandes líderes. Eu não acredito, eu não aceito e não acho que ninguém que vira o coxo que já comeu deve ter caráter
e deve ter hombridade. A política não aceita a traição. A política não aceita as pessoas que traem. Traem em qual sentido? Não só no voto, no pensamento, no que fez nós chegarmos aqui. Eu estou há 6 mandatos, vereador Wagner. E um dos principais motivos de eu estar 6 mandatos aqui foi a defesa do funcionário público. E eu vou continuar defendendo o funcionário público, nem que a representação legal deles esteja aqui. Porque eu acho que essa roda só gira por causa do concursado. E eu vou dar um simples exemplo, que com muita dificuldade, eu passei a noite no Poial Grande, nós tivemos a conquista da iluminação pública. E eu aqui dou os parabéns ao vereador Macuco e a todos os vereadores aqui, porque a indicação para fazer essa iluminação pública foi feita várias vezes. Mas com muita dificuldade, com pouca estrutura, 2 funcionários públicos a realizaram. Esses sim merecem os parabéns. Esses sim suaram no sol quente. Esses sim fizeram um trabalho sozinho. Parabéns, Renilson e a sua equipe. Obrigado. Obrigado, vereador Omar. Vereadora Jussara, com a palavra. Só para comentar aqui que eu e a vereadora Gi, a gente esteve em Curitiba, dia 18 e 19, participando aí do encontro sobre a violência, da violência contra a mulher na CONACAT. Foi o 3º encontro. E esse encontro reuniu assim palestrantes de peso, especialistas, palestrantes, sobreviventes e gestores. Trouxemos ensinamentos precisos, e como apoio, acolhimento imediato, prevenção nas escolas e muito aprendizado. Junto aqui com a Procuradoria da Mulher, a gente pretende, né, colocar em ação e fazer um trabalho legal aqui com as mulheres. E também falar que sábado, né, agora a gente teve, dia 21 de março, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um momento aí de reflexão sobre a inclusão, respeito e valorização das pessoas especiais. Falar sobre a síndrome de Down é falar de pessoas com capacidades, sonhos e direitos que devem ser plenamente garantidos. E também eu quero falar sobre o projeto da mulher que vai ter sábado na Escola da Vila Proma. Vai ser uma tarde, começa às 13h30, tarde de saúde, prevenção, bem-estar e autocuidado, espaço da beleza, movimento e tradição. Para as crianças vai ter o espaço Kids e uma confraternização, lanches e sorteios. Então, estão todos convidados. As vereadoras aqui vão participar do vôlei, né? Já formaram um time aí. E vocês todos convidados a assistir. Seria isso. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Obrigado, vereadora. Professora Marta, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários, quem nos assiste, quem está aqui presente, Observatório Social, também quem nos assiste aí pelas redes sociais. Só para fazer alguns, vamos dizer assim, prestando contas, né, da semana, como a Gi diz, né, vamos falar aqui como que foi nossa semana. E o Cássio deixou para eu dar a notícia. Então, obrigada, Cássio, aí pela gentileza. Mas é um trabalho de todos nós aqui, com certeza, né? Que juntos conversamos com o... Anotei até aqui para não esquecer. Com o doutor César, né? Diretor da Secretaria de Saúde. Ele que é um braço direito lá do secretário, do Beto Preto. E afirmou o compromisso, né?
para ajudar São Mateus do Sul na questão da implantação de um centro de hemodiálise aqui em São Mateus do Sul, né? Porque analisando a grande demanda, é de extrema necessidade que a gente tenha. E esse centro de hemodiálise. Então, ficou para a Secretaria da Saúde, né, aqui de São Mateus do Sul, realizar todos os trâmites via sistema, né, protocolar tudo certinho, e vai ser cuidado com muito carinho. E, inclusive, eu quero agradecer aqui, né, o professor Lemos, o deputado, né, o professor Lemos, que já destinou R$500 mil para dar o pontapé inicial, digamos assim. Claro que nós precisamos de mais recursos, mas estamos aí também com a deputada Carol, e quero agradecer aí o paciente, né? Quero agradecer o paciente, o nome dele é Paulo. Quero agradecer a Vilma também e o Rui Rossetin, que foi por intermédio deles, que chegamos também no professor Lemos, e este também destinou o valor, então, para que a gente dê esse pontapé inicial aqui em São Mateus do Sul, que é o nosso centro de hemodiálise. Né, Cássio? Obrigado aí pela tua gentileza de deixar eu dar essa notícia, mas é um trabalho de todos nós aqui, junto com o Executivo. Também, com relação à polêmica do posto de saúde do Cambará, vou falar o que eu consegui, tá, gente? Junto aí, conversamos, então, com a prefeita, com a secretária de saúde, a Daiane, e até eu quero solicitar, eu vou solicitar essa semana, todo o processo. Eu nem vou fazer requerimento aqui, não há necessidade, né, presidente? Nós temos acesso, e eu vou pedir para que a Daiane me envie o processo de todo o trâmite desse posto de saúde, né, para que a gente possa disponibilizar para a população, entregar, inclusive, em mãos, para quem desejar, todo esse processo. Mas o que nós conseguimos, então? Acertando com a prefeita e com a Daiane, secretária. Claro que a gente não vai marcar dia para ficar doente, mas uma coisa que eu penso é assim, eu mesma estou com uma dor aqui no meu ouvido e uma dor no pescoço e estou deixando passar. E a gente não deve fazer isso, né? Nós temos que trabalhar com o que? Prevenção. Então, por exemplo, eu conheço muito bem a agente comunitária de Fluviópolis, né? A agente comunitária, ela tem um cuidado tão grande, e eu imagino que isso aconteça em todas as comunidades. Tem o contato direto ali com a população. Assim como nós, dentro da escola, temos um grupo de WhatsApp, inclusive de pais, a agente comunitária vai ter esse contato de todas as pessoas. Então, nós vamos disponibilizar transporte, pelo menos uma vez por semana, que era o que o médico ia até essa comunidade para atender, mas eu gostaria que fosse 2 vezes por semana, um transporte para levar, então, as pessoas para serem atendidas. Provavelmente, ou leva numa comunidade próxima, ou então traz aqui para São Mateus do Sul. E até eu vou pedir o seguinte, estou deixando aqui bem claro, eu também defendo o funcionário público, assim como o vereador Pichetti, e eu imagino que todos nós aqui, nós defendemos o funcionário público, mas eu peço para a população que quando vocês forem mal atendidos, nós precisamos saber o nome da pessoa que atendeu mal, porque assim nós vamos saber onde que nós vamos cobrar, né, de quem cobrar, vamos conversar com a secretária, vamos verificar o que está acontecendo, né? Defendo mesmo o funcionário. Porém, se existem reclamações, eu peço que denunciem o nome da pessoa que está tratando mal, para que a gente possa, então, ir atrás e orientar esse funcionário de como se trata uma pessoa.
E também quero parabenizar, já tenho poucos minutos, também quero parabenizar a Escola Dr. Paulo Fortes e a Escola Ulalina do Turvo, né? Que com base no censo, então, foram as escolas que se destacaram com a nota do IDEB e irão receber um prêmio, né? Os professores, são 26 professores que estarão recebendo um prêmio do governo federal, né? R$3.000 cada professor. Parabéns, professores, pelo excelente trabalho que realizaram aí com os nossos queridos estudantes e um prêmio merecidíssimo aí para demais professores. E também parabenizar, eu gostaria até que o Leandro colocasse um vídeo que eu recebi aqui e achei bem interessante, uma prática de um professor que me mandou o vídeo aqui, é um vídeo curtinho e eu acho que vale a pena São Mateus inteiro, né, saber desse trabalho, que é do professor Armstrong, da Escola Municipal Castro Alves. Trabalho bacana que ele está fazendo lá. E quem tiver vídeos, né, os professores que queiram me mandar algumas práticas, na explicação pessoal já é isso, né? É para o vereador falar aquilo que ele fez durante a semana, o que ele recebeu durante a semana. Então, fica aí aberto. Professores que queiram me mandar pequenos vídeos, dá tempo da gente divulgar aqui o trabalho de vocês também. E a minha irmã que está lá no Mato Grosso, a Nilza, está de parabéns hoje, né, minha irmã mais velha, e está nos assistindo. Um grande beijo, minha amada irmã. Bem-vindos à Escola Municipal do Campo Castro Alves, um lugar onde a educação floresce e a comunidade se une. Hoje, apresentamos o projeto Aluno Cuida de Aluno, uma iniciativa que fortalece laços e promove valores essenciais. Nosso objetivo é cultivar responsabilidade, solidariedade e empatia entre nós, os estudantes. Este projeto envolve nós, os alunos do 5º ano, como apoiadores, guiados pelo professor Armstrong Denvas. Eles cuidam dos alunos mais novos, do 2º, 3º e 4º anos, criando um ambiente de apoio mútuo. A coordenação do professor Denvas, com o apoio da direção e equipe pedagógica, é fundamental para o sucesso. Durante o recreio, os alunos do 5º ano garantem a segurança e a diversão dos colegas mais jovens. Eles auxiliam na organização de jogos coletivos, incentivando a participação de todos. Com supervisão adulta, mediam pequenos conflitos, ensinando a importância do diálogo e respeito. Oferecem apoio diário, ajudando com água, materiais e garantindo o bem-estar de cada um. A preparação é essencial. Nós, os alunos do 5º ano, participam de encontros de formação contínua. Eles aprendem sobre comunicação respeitosa, segurança infantil e o papel do líder. Também desenvolvem habilidades de colaboração e identificação de situações que exigem intervenção adulta. O professor Denvas compartilha os objetivos do projeto em entrevistas, destacando seu impacto positivo. Estudantes e a equipe pedagógica também dão seus depoimentos, reforçando a importância da iniciativa. Pais e familiares podem acompanhar o trabalho através de transmissões, celebrando o engajamento. O projeto se estende por todo o ano letivo de 2026, com uma visita especial à RPC, transmissão vertical em Curitiba. Juntos, alunos e educadores constroem um futuro mais solidário e empático para a nossa comunidade. O projeto Aluno Cuida de Aluno é um legado de valores que transformam vidas. Então, parabéns ao professor Armstrong, que está coordenando esse projeto, e toda a equipe lá da escola. A gente sabe que o 5º ano, eles são crianças. Já acabou. Só um minutinho, presidente. Só para concluir, pode ser? Então, parabenizar. A gente sabe que o 5º ano, eles são crianças também, mas achei muito bonito que os maiores ajudam os menores, e aí eles já vão crescendo com responsabilidade também entre eles, e está tudo certo, né? Lindo, maravilhoso o projeto de vocês lá. Parabéns. E participamos também da oficina de arte, não posso deixar de falar, que foi aí organizada também pela professora Gisela, Itaipu, professora Bernadette, com apoio aí tivemos do Observatório Social, e a partir de hoje eu também sou grafiteira, né? Participei também e amei a participação. E amanhã nós vamos ter mais uma oficina, professora Bernadette, em Fluviópolis. Obrigada a todos e boa noite.
Obrigado, vereadora. Vereadora Agi, com a palavra. Fiquei surpresa aí com o vídeo do professor. Parabéns, professora Marta, por demonstrar esse trabalho. Um trabalho lindo, né? O professor Davis tem uma dedicação total lá com a escola, com os alunos, em diversas matérias. E assim como os demais professores, a gente acredita aí que todos vão correndo para uma educação com um apoio e a união de todos. Sabe, população? Eu fico vendo assim, o que eu tenho que falar durante a semana. E às vezes são tantas coisas, tantas ações que você está envolvida, que você corre atrás, que você quer participar e que você participa. Que começamos com a ida em Curitiba, né, Jussara? Como você ressaltou, um tema muito importante sobre a violência contra a mulher, que há necessidade, né, Jussara, de a gente entender mais e sermos defensoras para, né, a gente fala mulheres, né, mas a gente fala num contexto total. Eu agradeço o convite e sempre que possível estarei aqui defendendo e participando aí com a Procuradoria, né, da Mulher, assim como todos os vereadores. Nessa ocasião, na hora do almoço, corremos, né, Ju, atrás de mais recursos aí para São Mateus, fizemos visita, coisas rápidas, mas que eu sempre falo, cada vez que ele olha lá um de São Mateus, eles dizem, ó, essas meninas de novo aí, o que vamos mandar para as meninas, né? E isso é muito bom. Também estive em Irati, no Fórum da Indústria e do Comércio, ouvi também lá os empresários, né? Isso é tão importante, as dificuldades. A gente fala muito assim em as políticas públicas, mas nós temos que aproveitar esses empresários e o que eles podem trazer aí de bom para São Mateus. A gente brinca, não, uma coisa muito séria, que às vezes a gente debate e fala nas coisas que trazem para as nossas cidades, que eu falo São Mateus e outras. Mas, muitas vezes, a dificuldade do empresário vir até São Mateus e trazer mais coisas, a gente sabe que está na nossa BR-476, né? Então, acho que o meu apelo hoje vai ser para os novos aí, para nós unir forças com outros vereadores e continuar batalhando pela BR-476. Porque eu acredito muito que com isso as indústrias, essa dificuldade que muitas vezes vem aqui, estejam mais próximas, né? Porque a gente sabe que é um desafio, é um obstáculo essa BR do jeito que está. E a gente sabe que os tapa-buraco vêm, o tempo vem e vão, e nós temos que aproveitar das políticas públicas e também aí os grandes empresários para unirmos e podermos fazer a diferença aí para toda uma população. Estive em visita no interior, andamos no Cambará, Aliança Velha, não fui ver a iluminação lá, Macuco ainda aí no Paiol Grande, né? E eu falo assim, que cada indicação que os senhores fizeram, ou mandaram recursos, é muito importante. Mas nós já sabemos, né, Macuco, quanto nós afundamos, né? Quanto que nós atentamos, cada troca de e-mail para ter certeza que o projeto tinha chegado na mão certa, que o projeto foi feito e está sendo executado. Então, cada luminária, né, tem uns que acham que é bobeira, né, é uma coisa importante. E essa semana, por sinal, eu fui muito procurada e até fiz um requerimento, no qual não apareceu aqui essa semana, por falta ainda da assinatura dos senhores, referente ao andamento dos asfaltos. A população foi até mim e ele precisa saber em que pé está. Seja lá, a gente chama de lote 1, lote 2, lote 3, né? Que eu sempre corro atrás para saber quais asfaltos está, em qual rua está, em qual lote, porque a população precisa saber se o recurso ele já foi, já está a caminho, se já chegou aqui na Prefeitura Municipal, o que será dele. E eu falo assim, gente,
é muito fácil nós falar de um asfalto que não é importante quando o asfalto passa na frente da nossa casa. Mas eu vou continuar lutando e vou querer aí que a prefeitura dê explicações para aqueles asfaltos que ainda da população que ainda não tem. Que todo dia as pessoas me procuram, todos os dias eu tenho mensagem, todos os dias. Então, eu falo assim, que são questionamentos, Marta, agora voltamos lá no posto de saúde, lá que você falou do Cambará, que é um questionamento que eu fui lá há meses atrás, sabe? Então, às vezes, falta mesmo, falta unir, falta mais reunião, falta mais cobrança, né? Para que a população seja atendida. E eu quero falar que eu não sou contra qualquer servidor público, e a minha opinião não é que se divide um servidor e outro servidor. Muito pelo contrário. Ouvi e conversei com muitos servidores, e no qual nós temos, sim, quando você ingressa, tem sempre o seu tempo para que a pessoa esteja apta para um bom desempenho da função. Às vezes, a minha opinião não é a mesma dos senhores, né? E assim vai haver aí as nossas divergências. Então, não sou contra nenhum, muito pelo contrário, luto. E luto não só por eles, mas também para o futuro da nossa cidade. Eu falo, hoje nós temos uma prefeita, daqui 3 anos será outro prefeito e assim por diante. Por isso que muitas leis vêm e precisam ser discutidas, e ainda mais, senhores advogados, mais ainda, porque nós precisamos pensar no futuro de São Mateus. Que a gente pensa, é mais 3 anos da prefeita atual. Não, nós temos que pensar que tem mais prefeitos que virão e assim vamos dar sequência. E ainda falo mais, senhores vereadores. Um discurso, uma legislação, uma legislatura forte, não é só de boas palavras, palavras bonitas aqui, mas é do corrimaço nosso a cada dia, em cada comunidade, em cada ação, para que chegue o recurso para a população. Quando a Marta falou ali, falem lá, se o servidor teve um problema, alguma coisa, falem, gente, população, vão na ouvidoria, falem, para a gente saber qual é o servidor, o que aconteceu e poder ajudar mais a população. Nós não temos esse problema. E eu quero parabenizar, como vocês sabem, os vários servidores, né? E a gente fala ali, sempre toca na questão do Renilson, pois é o Renilson que faz um ótimo trabalho, ele, o outro rapaz que foi a iluminação na Palmeirinha, foi a iluminação no Paiol Grande, é a iluminação na cidade. E é por esse futuro de grandes servidores que muitas vezes a gente vota, para que as pessoas, quando entram, elas saibam, apesar dos tempos, qual é a função de cada um. Não, muitas vezes a pessoa passa num concurso e ela lá depois, meu Deus, vai dirigir um caminhão, mas eu não sei dirigir esse caminhão. Eu vou ser um eletricista, mas eu não sei subir num poste. Vou fazer isso, entende? Então, é todo um futuro aí de São Mateus e dos servidores no modo geral. E nós não somos contra ninguém, mas sim contra um São Mateus mais forte e uma população bem assistida. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Anúncio, então, da próxima sessão ordinária, que vai ocorrer no dia 31 de março de 2026, às 18 horas. Teremos 3 projetos do Legislativo, número 4, 2026, 5, 2026, 6, 2026, todos em segunda discussão e votação, requerimentos em indicação e a convidada Gabriela Hoffmann. Desejando a todos uma excelente noite, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.